Olá, boa noite. O Supremo suspende o repasse de emendas parlamentares para universidades em 8 estados que não cumpriram regras de transparência determinadas pela Corte. 13 ex-diretores e funcionários das Americanas são denunciados pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e manipulação de mercado. O Superior Tribunal Militar mantém a condenação de um major do Exército por se manifestar politicamente nas redes sociais durante as eleições de 2022. O Ministério Público inspeciona antigo prédio do ML do Rio e encontra documentos históricos do período da ditadura. Polícia de São Paulo prende 6 torcedores do Palmeiras envolvidos na emboscada ao ônibus do Cruzeiro. E ainda, Defensoria Pública do Paraná lança atendimento online exclusivo para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Jornal da Justiça desta terça-feira, 1º de abril, começa agora. Esta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o repasse de emendas parlamentares para universidades e fundações de apoio em 8 estados. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. A decisão afeta as instituições de ensino superior estaduais e fundações de apoio nos estados do Acre, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Sergipe. O motivo da suspensão dos repasses é que essas instituições não teriam cumprido a determinação da Suprema Corte de publicar as regras para tornar mais transparente a destinação das emendas parlamentares recebidas. O relator do caso é o ministro Flávio Dino. Na decisão, ele destacou que o não cadastramento, até o momento, de mais de 6 mil planos de trabalho, totalizando dezenas de bilhões do orçamento público federal, sublinha mais uma vez um nível de desorganização institucional que marcou a implementação das transferências especiais, as emendas PIX. Além de suspender os repasses, o ministro estabeleceu prazo de 90 dias para os estados e municípios beneficiários dessas emendas explicarem detalhadamente como os recursos foram aplicados. Também nesta terça-feira terminou o prazo de 10 dias úteis estabelecido por Flávio Dino para que o Congresso e a Advocacia Geral da União expliquem a chamada emenda de líder, aprovada no início de março. Essa regra permite até então que emendas parlamentares sejam apresentadas somente com a assinatura do líder das legendas, sem a necessidade de identificação do autor original. O assunto provocou o PSOL a ingressar com uma ação no STF, alegando que a norma facilita o chamado orçamento secreto. O partido também pede que o Supremo impeça novas medidas que contrariem decisões anteriores da Corte sobre o tema. E o Supremo decidiu que honorários advocatícios têm preferência em relação a crédito tributário. O entendimento foi firmado no julgamento de um recurso com repercussão geral. Evelyn Araújo tem as informações. O Supremo reconheceu a validade da norma do Código de Processo Civil que dá aos honorários advocatícios os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas na hora do recebimento. A discussão girou em torno do trecho que diz que os honorários advocatícios são um direito do advogado e têm natureza alimentar. No caso em questão, a primeira instância, em execução de sentença, negou o pedido de reserva dos valores que deveriam ser repassados ao defensor. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão. Segundo o TRF4, o Código Tributário Nacional dá preferência ao crédito tributário sobre qualquer outro, com exceção de créditos trabalhistas e de acidentes de trabalho. No recurso apresentado ao Supremo, o advogado da causa trouxe mais uma vez o argumento de natureza alimentar da verba. Ao analisar o caso, o relator ministro Dias Toffoli lembrou que muitas vezes os honorários são a única fonte de renda dos advogados e, nesse sentido, se equiparam aos créditos trabalhistas. Além disso, no entendimento dele, a edição do Código de Processo Civil não teve a intenção de invadir a competência complementar para tratar de temas tributários. A segunda turma do STF autorizou a extradição de um colombiano para os Estados Unidos, onde ele deve ser julgado por tráfico internacional de drogas. A decisão foi no plenário virtual. Repórter Carolina Chaves.
A segunda turma do STF, por unanimidade, atendeu ao pedido do governo dos Estados Unidos para autorizar a extradição do colombiano F. Sullivan Loaiza. Ele é acusado no país de participar de organização criminosa que articulava o transporte de cocaína e heroína da Colômbia para os Estados Unidos. Loaiza é apontado como suposto integrante do cartel de Medellín, uma rede de traficantes da Colômbia que mandava drogas para vários países. A defesa do colombiano afirmou que ele procurou refúgio no Brasil em agosto de 2011 por sofrer supostas ameaças na Colômbia. O pedido de refúgio foi arquivado porque Loaiza conseguiu autorização de residência no Brasil, mas desde maio de 2021 ele está preso preventivamente. Ao analisar o pedido dos Estados Unidos, o relator, ministro Nunes Marques, entendeu que todos os requisitos para autorizar a extradição foram atendidos. De acordo com o ministro, o suposto crime cometido pelo colombiano corresponde no Brasil aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para fins de extradição. Ao autorizar a extradição, o ministro estabeleceu que a entrega fica condicionada a algumas exigências impostas ao governo americano e previstas na legislação brasileira, como não aplicar penas proibidas no Brasil, como prisão perpétua, deve observar o tempo máximo de 30 anos de prisão e considerar o tempo em que o colombiano ficou preso no Brasil. Agora, cabe ao presidente da República decidir pela entrega ou não do colombiano ao governo americano. Os pais de 3 crianças de Curitiba foram condenados a pagar multa por não vacinar os filhos contra a Covid e por manter as crianças em ensino domiciliar. Marta Ferreira tem mais informações. Os pais argumentaram que os 3 filhos estudam conteúdos regulares de ensino, com o uso de livros didáticos da grade escolar, mas tudo em casa. As crianças também fazem diversas atividades extracurriculares, como visitas a museus e galerias de arte em Curitiba, além de jogos e atividades físicas, segundo a família. Mas o Conselho Tutelar em visita domiciliar alertou aos pais sobre a necessidade de os filhos frequentarem uma instituição de ensino, afirmando que não há amparo legal para o ensino domiciliar. Diante da recusa, a situação foi denunciada e o caso levado à Justiça. O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu condenar os pais a pagar uma multa porque não cumpriram a obrigação de matricular seus filhos em uma escola regular, como exige a lei, e porque as crianças não foram imunizadas contra a Covid-19. O entendimento dos desembargadores é que é dever dos pais ou responsáveis de matricular seus filhos na rede regular de ensino, não sendo permitido substituir essa obrigação pelo ensino domiciliar, que carece de regulamentação legal específica no Brasil, assim como promover a imunização obrigatória das crianças. Com a decisão, o casal será obrigado a matricular os filhos em escolas regulares e a vacinar as crianças contra a Covid-19. Caso não cumpram as determinações, estarão sujeitos a novas sanções judiciais. Veja a seguir, 13 ex-diretores e funcionários das Americanas são denunciados pelo Ministério Público. E o Superior Tribunal Militar mantém a condenação de um major do Exército por se manifestar politicamente nas redes sociais durante as eleições de 2022. Voltamos em instantes. A Justiça de São Paulo condenou 6 dos 7 envolvidos no sequestro e extorsão do ex-jogador Marcelinho Carioca, ocorrido em dezembro de 2023. A sentença de cada um ultrapassa 20 anos de prisão. O 7º acusado ainda aguarda julgamento. A Polícia Federal fez uma operação nesta terça-feira contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. Carolina Chaves.
Com autorização da Justiça Estadual de São Paulo, a Polícia Federal cumpriu 12 mandados de prisão preventiva, 18 de busca e apreensão, além de sequestro de bens dos investigados em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará. A operação é resultado de mais de um ano de investigação para identificar os chefes da organização, executores das fraudes e laranjas. De acordo com as investigações, a organização criminosa chegou a furtar em um só dia aproximadamente R$1 milhão em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado mediante fraude. A Justiça condenou uma empresa de eventos a indenizar um cliente que teve transtornos por causa da mudança do local e do cancelamento de atrações previstas no Festival de Música. Ocine Gomes. A decisão é da Justiça do Distrito Federal, onde mora o cliente que entrou com a ação. Ele afirmou que, ao viajar para o Rio de Janeiro, onde o show foi realizado, procurou uma hospedagem próxima ao local do festival. Mas o evento foi transferido para outro lugar no Rio, com acesso e infraestrutura precários, o que exigiu dele pagar despesas extras com nova hospedagem e deslocamento. Além disso, diversas atrações previstas no festival foram canceladas, dentre elas o show do Racionais MCs. O magistrado do caso destacou que as mudanças descumprem a oferta veiculada pela organização do festival e que o cancelamento das principais atrações ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, causando lesão aos direitos da personalidade do autor. Por isso, a empresa deve pagar ao cliente R$5 mil por danos morais. Ministério Público inspeciona prédio do antigo IML do Rio e encontra documentos históricos da ditadura. Polícia prende 6 torcedores do Palmeiras envolvidos na emboscada ao ônibus cruzeirense. E o Ministério Público Federal indicia 13 ex-diretores e funcionários das Americanas. Vamos conferir. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro denunciou 13 ex-diretores e ex-funcionários da Americanas suspeitos de envolvimento em fraudes na varejista. A medida é com base no relatório da Polícia Federal, que indiciou os envolvidos no caso. Todos foram denunciados pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e manipulação de mercado. 9 pessoas também foram denunciadas por informação privilegiada. A Polícia Civil prendeu 6 torcedores palmeirenses da Mancha Alviverde, investigados por suspeita de fazer uma emboscada a cruzeirenses da Máfia Azul no ano passado na rodovia Fernão Dias. Uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas. Além dos mandados de prisão, os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão. O Ministério Público visitou o prédio do antigo Instituto Médico Legal na Lapa, região central da cidade do Rio de Janeiro, para avaliar o estado de conservação dos documentos históricos encontrados no local. Durante a inspeção, foram identificados registros das décadas de 1930 e 1960 e do período da ditadura militar. O material ajuda na reconstrução da memória histórica do país e na elucidação de violações de direitos humanos. O Ministério Público Federal recomendou a mudança em nomes de prédios e vias públicas com referência a colaboradores da ditadura no Amazonas. Márcio Fontinelli. O governo do Amazonas, junto com a Assembleia Legislativa do Estado, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Manaus e o Comando Militar, receberam do Ministério Público Federal uma recomendação para que sejam alterados os nomes de ruas e prédios públicos que fazem referência a colaboradores da ditadura militar. Todos têm um prazo de 90 dias para apresentar uma lista com os lugares em questão e 120 dias para modificar o nome de identificação. Se nada for feito, o MPF vai entrar com ação judicial. O Superior Tribunal Militar decidiu manter a condenação de um major do Exército por se manifestar politicamente nas redes sociais durante as eleições de 2022. Ele foi condenado na primeira instância a mais de 2 anos de prisão por desobediência, crime previsto no Código Penal Militar. A reportagem é de Judite Aragão. A recomendação das Forças Armadas é clara:
É proibido qualquer tipo de manifestação política por parte do Exército, da Marinha ou Aeronáutica. Não foi o que seguiu um major do Exército que, em 2022, usou as redes sociais para expor sua posição político-partidária. O major usou a internet para se lançar pré-candidato a deputado federal, além de apoiar políticos que entrariam na disputa da presidência e ao governo do estado do Piauí, descumprindo a ordem de seus superiores para parar de publicar, bem como retirar as postagens já feitas. Em 2023, o major foi condenado pela primeira instância da Justiça Militar. Em seguida, a defesa recorreu ao Superior Tribunal Militar para derrubar a sentença. O tribunal, no entanto, confirmou a condenação do major a mais de 2 anos de prisão por desobediência, crime previsto no artigo 163 do Código Penal Militar. O relator do caso, o ministro Arthur Vidigal de Oliveira, destacou que o militar não apenas descumpriu uma ordem legal expressa, mas também o fez de forma reiterada, mesmo após alertas formais e recomendações institucionais. Recusar obedecer a ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Então, eu quero demonstrar que o 163, ele não fica subordinado apenas à matéria de serviço. Ele vai além. Ele vai ao dever imposto em lei, regulamento e instrução. O ministro citou ainda o artigo 142 da Constituição Federal, que prevê que as Forças Armadas devem ser apartidárias, sendo vedado aos militares em serviço ativo qualquer envolvimento político partidário. O Superior Tribunal de Justiça assegura a preso o direito de receber visita de pessoa que cumpre pena em regime aberto. Repórter Jafer Araújo. A visita a presos faz parte do processo de reinserção do apenado à sociedade. Essa garantia é prevista no Código de Processo Penal. A professora e defensora pública do Distrito Federal, Maiara Tachi, explica a importância da visitação. O artigo 31 vai prever como direito do preso a visita de cônjuge, companheiro, familiares, amigos. E qual que é o propósito de prever essa possibilidade de visitas? É que esse preso ele tem ainda um canal de conexão com o mundo externo, porque eventualmente ele vai retornar a conviver em sociedade. Ao reforçar o direito de visitação aos presos, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos, que o preso pode receber visita de quem está cumprindo pena em regime aberto ou em liberdade condicional. A tese foi estabelecida pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema 1274. Os ministros definiram que eventuais restrições a esse direito só podem ocorrer de forma excepcional e com base em fundamentação adequada. Em um dos recursos afetados, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios impediu o ingresso de uma pessoa que cumpria pena em regime aberto de visitar o irmão em um estabelecimento prisional. De acordo com o relator do repetitivo, o desembargador convocado, Otávio de Almeida Toledo, o acórdão do tribunal não apresentou elementos concretos para justificar a medida. O relator observou que as turmas criminais do tribunal se posicionaram no sentido de que o preso pode ser visitado por pessoa que cumpre pena em regime aberto ou que está em liberdade condicional. Otávio de Almeida Toledo citou que esse direito é assegurado na própria legislação brasileira e em convenção internacional. O relator alertou que a necessidade de restrição à visita deve ser observada de maneira adequada, necessária e proporcional à circunstância específica de cada caso. A seguir, rede de hotéis vai indenizar um hóspede que teve a mala furtada na recepção do estabelecimento. E a gente fala também sobre o dia da mentira. Você sabia que faltar com a verdade pode ter consequências sérias, ainda mais se a mentira é num processo judicial? Assunto para o próximo bloco. Até já. Em uma linha de produção, fazer revezamento para ir ao banheiro não caracteriza dano moral.
Esse foi o entendimento da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho ao rejeitar o recurso de um ex-empregado de uma fábrica de chocolates. O operador pretendia ser indenizado com a alegação de que ofendia a sua dignidade. Mas o colegiado entendeu que não havia proibição de uso do banheiro. Larissa Batista explica a decisão. O operador de produção contou na ação que as idas ao banheiro ocorriam apenas nos intervalos para alimentação. Por isso, era necessário segurar a urina ou pedir substituição do posto de trabalho. O homem pediu à Justiça Trabalhista a condenação da empregadora ao pagamento de indenização por dano moral. Em defesa, a garota explicou que na regra da empresa não havia proibição nem restrição de uso do banheiro. Bastava que o trabalhador pedisse substituição momentânea para um colega, já que as máquinas não podem permanecer sozinhas e sem operação. Depoimentos de testemunhas confirmaram essa versão. Com isso, o pedido de indenização foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região manteve a sentença. O TRT entendeu que a situação não era ilícita nem anormal, a ponto de comprometer o equilíbrio psicológico do operador de produção. O caso chegou até a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O relator foi o ministro Alexandre Ramos. Na avaliação dele, a argumentação do empregado não possui transcendência econômica, política, social ou jurídica, requisitos para que um recurso de revista seja admitido na Corte. O ministro também lembrou que o colegiado já havia firmado entendimento de que o revezamento para a ida ao banheiro não representa ofensa à dignidade do trabalhador. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. A União vai indenizar uma funcionária vítima de assédio sexual por um juiz do trabalho dentro do Fórum Trabalhista de São Paulo em 2018. Além dos danos morais e materiais, a reparação também considera a falta de um tratamento adequado ao caso no processo administrativo. O acordo foi firmado entre a Advocacia Geral da União e a servidora depois que o Conselho Nacional de Justiça confirmou o assédio. Na época, a mulher teve redução salarial ao ser transferida após a denúncia de assédio e arcou com os custos da psicoterapia. O juiz foi aposentado. Em São Paulo, uma rede de hotéis vai indenizar um hóspede que teve a mala furtada na recepção. Entenda o caso ocorrido em Jabaquara, interior paulista. Regina Souza com as informações. De acordo com os autos, o hóspede estava na recepção e, enquanto pagava a conta, um homem entrou no hotel e furtou a mala. Por causa disso, teve de ir à delegacia e acabou perdendo o voo. A 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão do Foro Regional de Jabaquara e determinou indenizações por dano moral e material no valor de R$13 mil. Para a Justiça, a relação entre hóspede e hospedeiro é caracterizada pela confiança. Assim, o hotel deveria garantir a segurança pessoal e dos bens. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em caso de extinção parcial do processo, os honorários devem ser proporcionais ao que foi julgado. Repórter Marina Campos. O colegiado determinou o pagamento de 10% sobre o valor da causa a título de honorários sucumbenciais devidos pelo julgamento de 2 dos 3 pedidos feitos em ação de indenização movida contra 2 empresas. Os honorários de sucumbência são pagos ao advogado da parte contrária por quem foi perdedor na ação, ou, em alguns casos, pelo vencedor, se ele deu causa à existência do processo. No caso, em julgamento, os autores da ação participaram de uma transação societária relacionada à produção e à comercialização de minério de ferro. Mas, alegando ter sido vítimas de danos decorrentes do negócio, entraram com um processo judicial e procedimento arbitral simultaneamente, mas contra partes diferentes. Durante o trâmite da ação judicial, a arbitragem foi sentenciada. Por isso, o Tribunal Estadual entendeu que houve a perda superveniente do interesse de agir em relação a 2 dos 3 pedidos formulados na petição inicial e extinguiu parcialmente o processo. A relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, explicou que, para haver justiça na distribuição dos encargos processuais, é preciso questionar quem deu causa à instauração do processo ou do incidente.
No caso em análise, os autores, ao instaurarem 2 procedimentos paralelos contra requeridos distintos, com pretensões semelhantes, assumiram o risco de obter a tutela pretendida antes em um, fazendo perder o objeto do outro. Por isso, o princípio da causalidade aponta ser deles os ônus sucumbenciais. A ministra observou ainda que deve ser respeitada a proporção do que foi julgado, determinando-se que o percentual de 10% dos honorários incida sobre 2/3 do valor da causa, atualizado a partir do julgamento do STJ. A Justiça de São Paulo condenou o MC Rian por plágio. Ele teria usado versos de autoria de outro cantor sem autorização e vai ter que pagar uma quantia de R$100 mil. Repórter Pablo Lemos. Além do MC Rian, a gravadora dele e outro MC parceiro de composições vão responder pelo plágio, mas eles ainda podem recorrer. A defesa alegou à Justiça que as frases reproduzidas não são obras intelectuais protegidas pela legislação do direito autoral, porque carecem dos requisitos de originalidade e criatividade. Mas a Justiça de São Paulo, ao condenar o funkeiro, disse que os prints de conversas entre os dois em rede social não deixam dúvidas de que a reprodução foi intencional. Além da indenização de R$100 mil, o nome do compositor original dos versos copiados deve ser incluído em todas as plataformas que tocam as músicas do MC Rian. O dia 1º de abril também é conhecido como o Dia da Mentira. A data é usada para pregar peças em amigos e parentes. No dia a dia, no entanto, faltar com a verdade pode ter consequências sérias, ainda mais se a mentira é num processo judicial. Repórter Evelyn Araújo explica para a gente o que é a litigância de má-fé. A verdade dos fatos é o que se busca em um processo judicial, tanto pelas partes quanto pelo Poder Judiciário. Agir para causar dano ao processo é considerado litigância de má-fé. Mentir está entre uns dos quesitos que configuram a prática. Alterar a verdade dos fatos, usar a ação judicial para conseguir um objetivo ilegal e recorrer com o intuito de atrasar uma decisão definitiva da Justiça estão entre as condutas previstas no Código de Processo Civil para que a litigância de má-fé seja considerada. O Código também prevê punição para quem a comete. Isso está previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil, que prevê uma multa de 1 a 10% sobre o valor atualizado da causa, ou seja, a parte pode ser imediatamente multada por isso. E também nós podemos aferir no mesmo processo todos os prejuízos que a outra parte teve. Então pode haver uma indenização em razão desses prejuízos, pagamento das despesas processuais que eventualmente a parte incorreu em razão dessa atuação por litigância de má-fé e até o pagamento de honorários advocatícios. Em São Paulo, a Justiça do Trabalho aplicou multa por litigância de má-fé a uma auxiliar de cozinha que recebia Bolsa Família e deixou de entregar a carteira de trabalho para registro do vínculo de emprego. A mulher teria feito isso para não perder o benefício. Já no Rio de Janeiro, os multados foram 2 advogados. Para a Justiça Estadual, o cliente deles entrou com ação judicial contra um banco, com o claro objetivo de receber uma indenização a qual ele não tinha direito, alegando cobrança indevida em um contrato que ele próprio havia assinado. Outra litigância que tem preocupado o Poder Judiciário é a chamada predatória. Nesse caso, é o abuso do direito de entrar com ações judiciais, geralmente para obter vantagens indevidas, prejudicar a outra parte ou sobrecarregar o sistema de justiça. O Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente um recurso sobre o assunto para dizer que o juiz tem o direito e o dever de apurar se de fato nós estamos diante de uma demanda séria, se houve a contratação daquele advogado, se nós estamos diante de uma postulação adequada no Poder Judiciário. A seguir, MPF e Governo de Sergipe firmaram um acordo para aumentar o número de cirurgias de endometriose no estado. E a gente fala sobre o prazo para os órgãos públicos se cadastrarem no domicílio judicial eletrônico. Detalhes já já. A
Aqui da turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a inércia de autor da queixa-crime autoriza o Ministério Público a propor acordo de não persecução penal em ação penal privada. Repórter Jéssica Castro explica. Os ministros do colegiado definiram que o Ministério Público pode propor acordo de não persecução penal em ações penais privadas. A legitimidade do órgão, nesse caso, será reconhecida quando houver inércia ou recusa infundada de pessoa que deu início à queixa-crime. Com esse entendimento, a quinta turma negou provimento ao recurso especial de um homem que pedia a desconsideração do acordo por preclusão e por ilegitimidade do MP. A queixa-crime por calúnia e difamação não foi reconhecida pela primeira instância, mas o Tribunal de Segundo Grau reformou a decisão e determinou que o processo seguisse. O autor da queixa entrou então com uma ação de reclamação, mas ela foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, ele sustentou que a validação do acordo, quando já recebida a queixa-crime, violaria o Código de Processo Penal. Defendeu ainda que o Ministério Público não teria legitimidade para propor o benefício por não ser o titular da ação penal. O ministro relator Joel Ilan Paciornik destacou que o acordo busca garantir uma justiça penal mais eficiente e menos punitivista e que ele pode ser aplicado por analogia, mesmo não sendo expressamente admitido pela legislação na ação penal privada. O ministro pontuou também que a atuação do Ministério Público não se confunde com a titularidade da ação penal, que ocorre de forma supletiva e excepcional para garantir que o acordo seja aplicado de maneira justa e eficaz. Seguindo o voto do relator, a quinta turma verificou que não houve preclusão, porque somente após o recebimento da queixa-crime é que se consolidou a persecução penal, determinando que o momento adequado para o MP se manifestar sobre o acordo ocorre devido à inércia do autor da ação. Todos os órgãos públicos têm até o dia 12 do próximo mês para se cadastrar no domicílio judicial eletrônico. Será uma forma de facilitar o trâmite dos processos. Repórter Stephanie Loredo. Sabe aquela intimação de um processo judicial que você esperava receber na porta de casa? Pelas mãos do oficial de justiça? Coisa do passado. Nada de papéis, cartas e idas até os fóruns. Agora é só ligar a tela. Todos os órgãos públicos do país devem se cadastrar até maio no domicílio judicial eletrônico, aqui do Conselho Nacional de Justiça. É um site onde toda a papelada das comunicações oficiais, intimações e citações se transforma em documentos online. Segundo o CNJ, é uma forma de facilitar o envio de informações e evitar o atraso dos processos. O portal já funciona desde 2023 e, aos poucos, pessoas físicas e jurídicas se cadastraram. De lá para cá, mais de 20 milhões de documentos foram enviados pelo site. 9 milhões de processos foram expedidos para 5 milhões que estão acessando a plataforma. Para cadastrar, é só acessar o site jus.brasil domicílio judicial, entrar com o CNPJ e atualizar os dados. Também é possível ver se há notificações para empresa ou órgão público. A ferramenta é de graça e já está sendo usada até o dia 12 do próximo mês. Todos os órgãos públicos precisam se cadastrar. Caso contrário, pode ser incluído automaticamente no sistema. Pessoas em situação de rua participaram de uma escuta acolhedora realizada pelo Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Alagoas. Repórter Lídia Lemos tem os detalhes. O objetivo do encontro, que reuniu também outras entidades do sistema de justiça, foi efetivamente ouvir as principais demandas da população, como destaca o conselheiro do CNJ, Pablo Coutinho. Espaços como este de escuta, porque, como eles bem pontuaram aqui, eles estão cansados de ouvir as pessoas falarem e nada ser feito. Então é preciso que eles falem. Nós, tendo essa escuta acolhedora, essa escuta qualificada, entendemos todos os obstáculos, todas as dificuldades, as violências, e aqui foram muitos os relatos de violências institucionais sofridas por essas pessoas, consigam ser objeto do tratamento devido pelo sistema de justiça. O desembargador Tutimés Airan, que preside a comissão Pop Rua Juiz em Alagoas, afirma que esse momento é uma ferramenta poderosa para fortalecer os vínculos com os moradores em situação de rua e promover soluções eficazes e humanizadas. A exemplo de pleitos que já foram atendidos durante o encontro. A principal demanda é a mais difícil de todas, que é a relação com as polícias estatais. Tem a demanda por moradia.
Essa demanda por moradia, inclusive hoje teve uma grande novidade, quer dizer, porque o Conselho Nacional de Justiça construiu junto com o governo federal a separação de cotas do programa Minha Casa Minha Vida, cotas para essa população. Durante a reunião, algumas pessoas em situação de rua homenagearam atores do sistema de justiça que trabalham pela garantia de seus direitos. Rafael Machado, que representa o movimento, afirma que o momento foi essencial para buscar alternativas de viabilizar mais cidadania e dignidade às pessoas em situação de rua. Eu estou hoje com aquele sentimento assim, de agora vai, realmente, porque a gente está vendo realmente esse compromisso, né? O compromisso, ele é fundamental. E nós do movimento temos esse papel de trabalhar essa sensibilização e essa articulação em conjunto. O município de Sorriso, em Mato Grosso, sediou o TJMT Inclusivo, Capacitação e Conscientização sobre o Autismo. Evento que contou com informação e construção coletiva de soluções. Veja a reportagem de Eli Cristina Azevedo. Para fortalecer as políticas públicas e contribuir para o avanço na compreensão sobre o transtorno do espectro autista, o município de Sorriso, localizado a 397 quilômetros de Cuiabá, sediou o segundo encontro TJMT Inclusivo, Capacitação e Conscientização sobre o Autismo. É muito importante para capacitar não só os magistrados, promotores que estão aqui presentes, servidores, bem como a sociedade local, sobre a importância do tratamento, do diagnóstico. E é inegável que isso vai contribuir muito para o nosso dia a dia, na convivência, né, com as pessoas, nas nossas decisões. Um dos destaques foi a palestra O Autismo sob a ótica dos tribunais, a construção de precedentes sobre o tema. Hoje nós temos um sistema chamado sistema de precedentes, né? Então nós temos que observar qual o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, né? Não há uma possibilidade hoje de cada juiz julga do jeito que quer, já não é assim mais, né? Então nós temos que verificar o que os tribunais superiores estão decidindo. O evento também contou com palestrantes renomados e especialistas da área médica que fizeram diversas abordagens, contribuindo para a compreensão e convívio com esta realidade. E a gente conseguir entender por que o autismo não é uma doença, né? Ele é um transtorno do desenvolvimento, ele pode vir ligado a doenças, então é por isso que as pessoas confundem bastante, elas acham que a criança é doente, ela pode até ser doente, mas porque ela tem alguma doença junto com o autismo, que é o que traz mais desafios. E quando você entende o que é ciência e o que é pseudociência, você consegue fazer essa distinção e consegue também não entrar em tratamentos que vão colocar a vida do seu filho em risco. Nós temos muitos benefícios, nós estamos amparados pela lei. A lei brasileira em relação às crianças com autismo, com deficiência, é uma lei efetiva, só que precisa ser divulgada. São eventos como esse que fazem com que os pais, profissionais que trabalham, professores, tenham ciência desse processo. O Ministério Público Federal e o governo de Sergipe firmaram acordo para aumentar o número de cirurgias de endometriose profunda. Márcio Fontinelli. Durante a audiência de conciliação no processo judicial que questiona a ação pública para garantir o atendimento aos pacientes que sofrem de endometriose profunda, o governo de Sergipe aceitou assinar um acordo com o Ministério Público Federal para, entre outros pontos, ampliar o número de cirurgias para esses casos. Atualmente, apenas de 3 a 4 operações são feitas por mês. Com o acordo, esse número deve subir para 20. Com a promessa, o processo judicial fica suspenso por 6 meses. Se o trato não for cumprido, a ação será retomada. A seguir, o Tribunal de Justiça de São Paulo mantém a condenação de um homem que mantinha em cativeiro mais de 70 aves e 2 macacos para venda ilegal. E a Defensoria Pública do Paraná lança atendimento online exclusivo para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Voltamos a instantes. No Paraná, as mulheres em situação de violência doméstica contam agora com atendimento online exclusivo. É o projeto Ampara.
atendimento à mulher paranaense pela Defensoria Pública do Estado. A novidade oferece um serviço multidisciplinar feito exclusivamente por mulheres que oferece segurança e sigilo da informação. Marta Ferreira. Por meio do Ampara, as vítimas conseguem solicitar medidas protetivas de urgência e acompanhar o andamento das medidas já em vigor. Tudo de forma online. Não é necessário que a mulher vá até uma delegacia ou tenha registrado um boletim de ocorrência para ter acesso ao serviço. Basta ela entrar no site da Defensoria Pública do Paraná, selecionar a área violência doméstica e o assunto medida protetiva de urgência. O pedido é encaminhado para a equipe multidisciplinar do Projeto Ampara e a usuária deve aguardar o contato telefônico do setor. Em caso de urgência ou perigo, a Defensoria ressalta que a mulher deve procurar a autoridade policial mais próxima. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação de um homem que mantinha em cativeiro mais de 70 aves e 2 macacos para venda ilegal. Os animais foram encontrados em uma casa na capital paulista em péssimas condições, sem higiene, com pouca água e comida e visivelmente estressados. Insônia, exaustão e irritabilidade. Esses sintomas, muitas vezes ignorados, podem ser sinal de sobrecarga mental que pode levar a problemas mais sérios. Para alertar sobre esses riscos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais promoveu uma palestra voltada às mulheres com multitarefas. A repórter Kátia Matos acompanhou. Eu acordo cedo, deixo os meninos na escola. Depois tem dia que eu faço academia de manhã ou à noite, aí reveza. Mas o dia que eu vou de manhã para academia, eu saio da academia normalmente, depois costumo fazer compras e vou para casa, tomo banho e venho trabalhar. E chego em casa, ainda tem as atividades dos meninos. O dia corrido e a falta de tempo da Maísa fazem parte da rotina da maioria das mulheres brasileiras. O assunto foi tema da palestra da educadora emocional Samanta Carvalho, na sede do TJMG. Ela falou sobre a sobrecarga mental e a mulher multitarefas. Sobrecarga mental não é só quando você se sente cansada, quando você se sente exausta. É também a quantidade de expectativa que você tem sobre as coisas. Na plateia, todas atentas, inclusive a Maricélia, que também não tem tempo para nada. Eu tenho que dar assistência à minha família após o trabalho. Normalmente eu tenho que cuidar de diversas tarefas de assistência a pessoas doentes, da família. Além disso, outras atividades também que eu desempenho, porque eu sou jornalista também. Além também de trabalhos voluntários, né, que é uma parte assim, do meu tempo que eu dedico, que eu acho que é muito importante. A palestrante apontou quais são os principais sinais que passam despercebidos, mas que precisam ser observados. Fadiga, esquecimento, irritabilidade são um dos primeiros sinais. Quando a gente começa a ter isso em constância, pode saber que a gente está começando a sentir aí toda essa gama de dificuldade. Samanta Carvalho mostrou também alternativas para minimizar esses sintomas, gerenciar o próprio tempo, priorizar tarefas, delegar responsabilidades e aprender a dizer não. Começar a observar como andam as suas tarefas em casa. Ela está fazendo tudo sozinha? Ela sabe pedir ajuda? Ela sabe impor limite, dizer não na hora que precisa? Isso tudo é necessário. A palestra Sobrecarga Mental e Mulheres Multitarefas foi realizada no órgão especial do Tribunal Pleno. Essa conscientização ela já está num crescendo muito positivo a partir da mobilização das próprias mulheres, mas o que é importante de eventos como esse é a sensibilização também dos homens e da sociedade brasileira como um todo, né? A vice-corregedora do tribunal, desembargadora Karen Emerick, representou as magistradas do tribunal. Esses diálogos são essenciais para ampliar a consciência social e estimular mudanças que realmente façam a diferença na vida das mulheres. Afinal, o empoderamento feminino não beneficia apenas as mulheres,
mas toda a sociedade. O primeiro vice-presidente, desembargador Marcos Lincoln, representou o presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior. Reconhecer e celebrar a capacidade, as capacidades das mulheres é essencial para promover a igualdade. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.